Fala aí, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Espero sempre te encontrar muitíssimo bem. Nosso planeta é tão grande que não importa quantos cientistas o explorem, não poderemos conhecer tudo sobre a Terra. No entanto, dia após dia, são feitas descobertas cada vez mais incríveis e difíceis de acreditar. E no vídeo de hoje te mostrarei alguns fenômenos surpreendentes e reais, fenômenos fantásticos que mostram o poder da nossa mãe natureza. Mas antes de começarmos, você que está chegando agora no canal e não é inscrito ainda, pode se inscrever, é de graça, viu? E não esqueça de ativar o sininho de notificações. E lógico, se gostou desse vídeo, arrebenta este botão de like. Ultimamente, enormes rachaduras que chamamos de falhas têm aparecido no planeta. Uma delas, recentemente foi gravada no Quênia, África, na região de Rift Valley. Os cientistas ainda não conseguem explicar essa anomalia e nem a causa da sua ocorrência. Além da África, o mesmo aconteceu na Índia. Algumas dessas falhas chegam a 5 km de comprimento. Além disso, podemos ver imagens de grandes rachaduras também no México e Estados Unidos, nos estados de Wyoming e Arizona. Mas estas não são todas as falhas que surgiram ultimamente, existem bem mais delas. Além disso, existem muitos testemunhos de pessoas que notaram um comportamento estranho dos animais nos locais das rachaduras. Pássaros perderam a orientação e simplesmente caíram mortos. Insetos também se comportando de maneira estranha. O maior perigo assumido pelos cientistas é a grande falha de San Andrés. Um acúmulo de rachaduras na costa terrestre, com um comprimento de 1.300 quilômetros nos Estados Unidos. A faixa se estende de São Francisco até o Golfo da Califórnia. E sua profundidade varia de 10 a 3 quilômetros. É uma grande linha conectada por duas placas tectônicas, neste caso a placa do Pacífico e a norte-americana. Nos últimos 200 anos, a Califórnia já registrou 12 grandes terremotos, mas foi o desastre de 1906 que atraiu a atenção do mundo para a falha de San Andrés. Um mega terremoto com seu epicentro em São Francisco. Na época, causou uma destruição colossal que se estendeu de norte a sul por 640 quilômetros. Ultimamente, ao longo da falha, o solo mudou e a vegetação sumiu. A temperatura do solo aumentou 2 graus, apesar que, depois da catástrofe de 1906, a cidade foi reconstruída para suportar tremores. Mas até que ponto? Cientistas não negam a possibilidade de que essas duas placas possam se soltar a qualquer momento. Eles também preveem que nos próximos 50 anos a Califórnia enfrentará uma série de catástrofes. Supõe-se que um terremoto com magnitude 7 ocorrerá no sul do estado, na região de Los Angeles, e poderá causar danos incalculáveis, tanto material quanto vidas que ali vive. O nascimento de uma ilha. Todos os continentes, mares e ilhas foram formados já faz muito tempo. E o homem moderno não teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos como a natureza cria algo novo. Provavelmente já ouviu falar que as ilhas vulcânicas aparecem na superfície da água como resultado da erupção de um vulcão submarino. Assim que apareceu, por exemplo, a Islândia. Algo semelhante está acontecendo com o vulcão Cavite. Ele é um dos vulcões submarinos mais ativos do sudoeste do Pacífico. Desde sua primeira erupção, registrada em 1939, o vulcão subiu 8 vezes acima do nível do mar. Sendo assim, durante sua erupção de 2003, foi formada uma ilha de 15 metros, mas desapareceu rapidamente. Os cientistas então estão acompanhando de perto o que está acontecendo com Cavite. E lógico, esperam que algum dia ele se converta completamente em uma ilha. Será a primeira formada na história recente da humanidade. A migração de caranguejos. A Ilha do Natal é uma ilha relativamente pequena, de origem vulcânica banhada pelo Oceano Índico e pertencente à Austrália. Este nome foi dado à ilha pelo fato de ser descoberta pelos ingleses no dia de Natal em 1643. Mas como este pequeno pedaço de terra conseguiu atrair a atenção do resto do mundo? A principal atração da ilha é a migração anual dos caranguejos vermelhos. E se você acha que isso é muito chato para entrar em nossa lista de fenômenos incríveis, provavelmente é porque não sabe a proporção deste fenômeno.
No começo da estação chuvosa, em outubro ou novembro, mais de 50 milhões de caranguejos vermelhos adultos começam de repente a migrarem da floresta para o oceano. Isto acontece geralmente em todo o território da ilha. Está entendendo o que estou dizendo? Milhares de caranguejos que literalmente estão em todos os lugares. Existem tantos que às vezes não se pode nem ver o chão por baixo da maré de caranguejos vermelhos. É claro, não tem uma data exata para acontecer esta incrível migração. Por isso que se converte em uma espécie de surpresa. Sob as fortes chuvas, os caranguejos vermelhos realizam uma viagem de vários dias até chegarem na costa do Oceano Índico. Eles colorem tudo em seu caminho, incluindo estradas, casas, restaurantes e praças. E quando os caranguejos estão migrando, a maioria das estradas são bloqueadas. Fotógrafos do mundo todo vão à Ilha do Natal para tirarem fotos espetaculares do fenômeno. Os círculos de gelo. Já imaginou? Você caminhando em um lugar que foi visitar e está fascinado pelo gelo em sua frente. Continua caminhando, respirando um ar fresco, quando de repente o gelo se comporta de uma maneira estranha. E para ser mais específico, forma um grande círculo perfeito no centro do rio. E gira, gira, gira. Tranquilo, não é nada extraterrestre, muito menos um portal para outra dimensão. Estes círculos são formados devido às correntes produzidas no rio, e um pedaço de gelo que está preso por esta corrente começa a girar. As bordas do disco no início não são perfeitas, mas em pouco tempo se tornam suaves e lisas. Este fenômeno pode ser observado com maior frequência na América do Norte e na Escandinávia, mas também já foi visto na Alemanha, Inglaterra e Rússia. Os primeiros círculos de gelo foram registrados em 1895. Então, isto significa que este fenômeno já tem mais de 110 anos. Em geral, os círculos de gelo têm mais de 4 metros de diâmetro, porque os menores se quebram, e o maior círculo já registrado no mundo tinha mais de 4 quilômetros. 4 quilômetros de gelo girando lentamente. Raios vulcânicos. As erupções vulcânicas são assustadoras e fascinantes ao mesmo tempo. Já sabe, né? Cinzas, explosões e corrente de lava fervente que queimam tudo em seu caminho. Mas às vezes, os relâmpagos também são adicionados a tudo isso. Os relâmpagos vulcânicos, também conhecidos como tempestades sujas, são um fenômeno meteorológico incomum, onde caem diretamente nas nuvens de cinzas. Tais luzes são o resultado da colisão de partículas de cinza, que caem com carga negativa, e gases vulcânicos com carga positiva. Em outras palavras, partículas se misturando uma com as outras e colidindo. Daí então, uma enorme nuvem de cinza quente, que pode destruir toda uma cidade, começa a brilhar como fogos de artifício. Lembrando que a erupção do Vesúvio, que varreu da terra a cidade inteira de Pompeia, foi acompanhada destes incríveis raios vulcânicos. Estes possuem uma variedade de tipos, incluindo bolas, linhas e ramificações, ou uma combinação de todos, como foi no caso da erupção do Santa Helena em 1980, quando várias pessoas relataram raios surpreendentes a mais de 25 quilômetros do vulcão. Atividades sísmicas estão sendo rastreadas em quase todos os vulcões do globo. Quando um supervulcão explode, o resultado é assustador. Cobre um longo espaço na atmosfera, fazendo com que o Sol não apareça tão cedo. Com certeza vocês se lembram ou já ouviram falar do estratovulcão Sakurajima, na ilha japonesa de Kyushu. Graças à mídia, hoje se tornou atração turística, mas o que poucas pessoas sabem é que ele é apenas a ponta do iceberg e faz parte do supervulcão Ira, ou cientificamente falando, caldeira Ira. Podemos ver do espaço que sua área externa é de quase 550 km². Essa caldeira foi o resultado de uma grande erupção que ocorreu há 20 mil anos atrás, mas o principal problema não está em sua existência. Isso é literalmente preocupante, afinal, com o despertar do Ira, poderá levar também à ativação do Yellowstone, que já falei aqui no canal. Estes supervulcões estão interconectados. A fase ativa da caldeira Ira começou da mesma forma e ao mesmo tempo do que do Yellowstone.
Observações cuidadosas de cientistas levaram à conclusão de que existe a possibilidade de que em breve o arquipélago japonês morra e toda a vida que nele existe. Com atividades recentes, eles mencionaram 70% de chance nos próximos 10 anos. E detalhe, a chance disso acontecer nos próximos 18 anos é de 99%. Não entendi direito, mas de acordo com especialistas, o fator cósmico aumentou a atividade sísmica e vulcânica na região. Os cientistas então sugerem que esta catástrofe global pode acontecer a qualquer momento. O triste é saber que os moradores desta região não fazem ideia ou não se importam com este perigo mortal. Nestes últimos anos, os números de terremotos em todo o mundo cresceu drasticamente. Em 2017, havia 3 gigantescas placas empurrando ao mesmo tempo, provocando o sismo mais forte na fronteira do Iraque com o Irã. Um impacto menor também foi sentido por habitantes da Costa Rica e Japão. Segundo os cientistas, fortes impactos subterrâneos com magnitude 8 ou mais ocorreram 10 vezes entre o século 19 e 20. E de 10 anos para cá, já ocorreram 6 destes. Alguns cientistas são da opinião de que isso é devido ao aquecimento global. Afinal, como também já disse aqui, as geleiras estão derretendo e o nível dos oceanos estão aumentando, redistribuindo a pressão sobre a litosfera continental. Sendo assim, todos os processos inibidos são acelerados. Hoje em dia, a ciência só consegue construir hipóteses e infelizmente não consegue ou não querem nos dar informações precisas e confiáveis. Mas independentemente das previsões que os cientistas nos dão, temos que ficar ligados e entender que o problema da humanidade não é apenas catástrofes eminentes, e sim que nas próximas décadas isso será mais agudo. O Lago Abraham. A internet está cheia de belas imagens de lagos de gelo azuis e transparentes, com numerosas bolhas congeladas. Um fenômeno espetacular. Até parece mentira, mas na verdade este rio de bolhas congeladas é real sim, e chamado de Lago Abraham. Se trata de um reservatório de água artificial criado nos anos 70 do século passado, quando foi construído a barragem na província de Alberta. O corpo de água possui mais de 33 quilômetros, com lagos glaciais azuis, típicos do Canadá. No caso do Lago Abraham, a tonalidade azul é devido à composição química da água. O lago foi criado para coletar água de nascentes. E hoje atrai um grande número de turistas, tudo por causa de seu padrão incomum, que aparece no inverno. Milhares de bolhas congeladas no lago parecem realmente mágicas. E todos, lógico, querem se aproximar deste lugar. No entanto, não existe nenhum segredo na ocorrência do padrão da água. O gelo aparece na superfície da água e por baixo as bolhas continuam a surgir, sendo elas de metano produzido pelas plantas no fundo do lago. A verdade é que se você fizer um buraco no gelo e botar fogo, haverá uma pequena explosão e o gás irá queimar por alguns segundos. O deserto fluorescente. Com que você associa a palavra deserto? Provavelmente com areia, calor ou frio severo, ausência total de água, de pessoas ou de vida. De qualquer forma, é improvável que associe o deserto com flores, especialmente quando se trata do deserto mais seco da Terra, o deserto de Atacama. Ele está localizado na costa oeste da América do Sul, mais precisamente no Chile. Este é um dos lugares mais secos do mundo, já que por lá não chove significativamente há mais de 4 séculos. Estações meteorológicas de Atacama nunca registraram por lá uma chuva, e o deserto de Atacama tem uma umidade de 0%. Os cientistas britânicos descobriram que os leitos dos rios por lá já secaram há mais de 120 mil anos atrás. No entanto, da noite para o dia, este lugar se converteu de um deserto raro a um belo jardim de flores. O fenômeno está relacionado com a presença do El Niño, uma flutuação na temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, e que tem um impacto significativo no clima. Em outras palavras, estas flutuações no deserto de Atacama causaram fortes chuvas e literalmente, da noite para o dia, este lugar se transformou completamente. E quanto mais umidade, mais flores. Mais de 200 espécies de plantas diferentes estão cobrindo o deserto, como um tapete colorido. Este fenômeno está acompanhado de um período de reprodução rápida de pássaros, insetos e lagartos. Um lugar que parecia morto ganha vida de repente. Um espetáculo que vale a pena ver pelo menos uma vez na vida. As Pedras Sonoras. Quando
Quando você bate em uma pedra, normalmente o que se ouve é um som sólido. No máximo um clique, mas não um zumbido. As rochas não agem assim. No entanto, em um parque na Pensilvânia, existe uma área de 180 quilômetros onde podemos encontrar rochas sonoras. Um fenômeno natural e único. Se bater em uma rocha com um martelo, ouvirá como se fosse um sino. Os colonos americanos descobriram as pedras através dos índios no século XVIII. Este som é tão inesperado que você poderia pensar que as pedras são metálicas ou ocas. Mas não, este não é o caso. Já foram feitas experiências de diversos tipos nessas pedras, mas a natureza deste fenômeno segue sendo incerta. Um geólogo da Pensilvânia examinou várias pedras em um laboratório em 1965 e descobriu que cada pedra produz um som em baixas frequências, som que o ouvido humano não pode perceber. Mas quando várias pedras interagem uma com as outras, o som fica audível. O material das pedras é uma substância vulcânica chamada diábase. Não é nada especial, é uma mistura de ferro e outras rochas duras, assim como todas as pedras. Alguns cientistas acreditam que a pressão dentro das rochas é a responsável pelo som. E uma outra coisa bem estranha é que quase não existe vegetação nem animais nesta área, nem sequer insetos vivendo entre as rochas. Algumas pessoas afirmam que as bússolas param de funcionar neste local, mas nunca foi encontrado vestígios de alta radiação ou campos magnéticos anormais, muito menos atividade eletromagnética estranha. Enquanto os cientistas tentam resolver o mistério das pedras, os músicos entusiastas organizam verdadeiros shows com a ajuda desta anomalia. Afinal, sabendo que a natureza produz seu próprio som, tem que ser aproveitado. Vocês já viram ou ouviram falar destes espetaculares fenômenos naturais? Respondam aí nos comentários. Nosso planeta sempre nos surpreendendo. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!